Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem está falando é o professor Israel e hoje nós chegamos à nossa parte dos vídeos onde nós fazemos exercícios relacionados ao capítulo que acabamos de ver, né? Então, se você caiu aqui de paraquedas e está vendo esse vídeo como o primeiro vídeo para você ou que foi recomendado primeiro, saiba que isso é uma série de vídeos que a gente está fazendo aqui no nosso canal, onde primeiro passamos a teoria relacionada ao capítulo e depois fazemos dois vídeos de exercícios, sendo que essa é a primeira parte, relacionados a este capítulo. Nós estamos trabalhando com o capítulo 9 da frente 1 de mecânica, tá? Que está trabalhando com força de atrito e dinâmica do movimento circular. Então, é interessante que você, para chegar a este vídeo, tenha visto os vídeos anteriores para que você não tenha nenhuma dúvida. E caso também tenha algum tipo de dúvida, a gente está à disposição para te sanar qualquer tipo de problema que você tenha relacionado ao conteúdo, tá bom? Lembrando também que nós já estamos no nosso livro 3, tá? Então, se você não possui o livro 3 de forma física, né, o livro físico em si, ou nem o livro digital, peço também que entre em contato com a gente, que a gente manda o livro para você, a gente envia uma cópia do livro para você não ficar por fora dos conteúdos, tá bom? Isso daqui, esse vídeo ele está saindo junto com a lista de exercícios relacionados a esse capítulo. E se você, o recado também vai para a lista de exercícios. Eu selecionei alguns exercícios que eu achei mais interessantes, né? Sendo que existe uma gama imensa no livro, tá? Então, se você fizer os exercícios da lista, sendo que são só alguns recortes, e sentir que precisa fazer mais exercícios para fixar o conhecimento, para melhorar ele e saiba que na apostila existem uma gama muito grande de exercícios que você pode trabalhar. E também, claro, se você tiver alguma dúvida em algum exercício, manda pra gente que a gente vai tentar resolver e tirar a sua dúvida o mais rápido possível, tá bom? A partir disso daí, a gente já pode começar com o nosso vídeo. Eu extraí, seguindo a mesma receita de bolo, eu tirei 4 exercícios da nossa listinha, tá? E no nosso próximo vídeo eu vou tirar mais 4 para a gente sempre trabalhando com alguns conceitos diferentes. Então tá mesclado entre exercícios mais conceituais e exercícios numéricos que são importantes para vocês fazerem e acabarem fixando o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, esse daqui é da UFPE, lá de 2005. E ele fala o seguinte: um homem, ao empurrar um caixote ao longo de uma rampa inclinada, aplica uma força F paralela à superfície da rampa. O caixote se desloca para cima com velocidade constante v. Aí ele fala o seguinte, ó: qual dos diagramas a seguir representa as forças que atuam sobre o caixote? Considere F a força de atrito, N a força normal e P o peso do caixote. Lembrando que F maiúsculo é a força que está sendo paralela à superfície da rampa junto com a velocidade v. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Esses exercícios não só envolvendo o plano inclinado, mas qualquer exercício relacionado à dinâmica, é interessante você fazer o diagrama do corpo livre, o DCL, que é o diagrama do corpo livre. O que é esse diagrama do corpo livre, pessoal? Nada mais é do que a representação, através dos vetores, de todas as forças que estão atuando no sistema que você considera aqui, no caso, entre o caixote e as forças que estão em cima dele, nesse caso a gravidade, a força normal, enfim. São todas as forças que estão atuando nesse nosso sistema. E é interessante a gente lembrar que, por se tratar de um plano inclinado, nós precisamos nos atentar à decomposição das forças e como elas estão dispostas no nosso exercício. Pessoal, eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês, ó. Vou tentar desenhar aqui, ó, o nosso caixote, tá? Ele está inclinado. Vou tentar desenhar aqui, ó, o plano inclinado. Esse é o plano inclinado em que ele se encontra, ó. Tá bom? Esse é o nosso caixote, ele tem uma massa M, que a princípio não é relevante.
é só relevante agora o que nós vamos fazer e representar as forças que estão atuando no nosso sistema, tá bom? Pessoal, a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Isso é uma força que ela é característica e está sempre presente quando tem algum corpo encostado numa superfície. Isso eu já falei para vocês. Se você não lembra dessa parte, onde nós falamos sobre os tipos de força que existem dentro do sistema, volta um pouquinho nas nossas aulas de dinâmica que eu explico certinho os tipos de força que você pode encontrar, a força-peso, a força de contato, tem todos os tipos de força nos vídeos anteriores de dinâmica. Não é muito longe não, mas só acho que uns 4 vídeos assim você encontra ela, tá bom? Então a força normal, ela é uma força perpendicular à superfície. O que significa perpendicular, pessoal? Perpendicular é que ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Percebam que se eu fizer o tracejado aqui, ó, fizer um tracejado, forma um ângulo de 90 graus com a nossa superfície, tá bom? Essa daqui é a nossa normal. Legal, perpendicular à superfície. E a força-peso, pessoal? A força-peso, ela já é uma força diferente, porque ela vai apontar, por ela estar relacionada à gravidade, ela vai apontar para o centro, né? Nesse caso para o centro da Terra, né? Vai apontar para o centro de gravidade do planeta que a gente está, do corpo que a gente está trabalhando, que nesse caso é o nosso planeta Terra. A partir disso, eu vou apresentar até com uma outra corzinha aqui, apresentar com um preto. A força-peso, pessoal, ela não é perpendicular à superfície. Por se tratar de um plano inclinado, ela vai apontar para o centro da trajetória. Vai apontar para o centro da Terra, nesse caso. Tá? Ficou um pouquinho feio o desenho. Eu vou apagar aqui. Ela vai apontar para o centro da Terra. Tá bom? Para o centro da Terra. Essa daqui é a força-peso. E agora, qual que é a força? Essa força que está sendo aplicada e também está desenvolvendo uma velocidade aqui nesse nosso bloco. Ora, pessoal, essa força, por se tratar de uma força também de contato, ela vai ser paralela à velocidade, né? É um vetor paralelo à velocidade e também paralelo à aceleração, tá bom? A partir disso, eu vou colocar uma outra cor aqui, vou colocar um verde. Essa força F, ela está representada pelo vetor F aqui, ó. Essa daqui é a força F. Lembrando que a gente está tratando de vetor, tá? Essa é a força F. Percebam que ela está paralela também à velocidade, ó, paralela ao movimento. E a força de atrito? Pessoal, a força de atrito ela é muito fácil por se tratar de uma força contrária ao movimento que você está fazendo. Se você tem que seu movimento está aqui para a esquerda, né, o caixote está sendo empurrado para cima, você sabe que a força de atrito ela vai ser contrário a esse movimento. Logo, a nossa força de atrito ela vai ser contrária ao movimento. Vai ser a mesma direção, mas sentidos contrários relacionados à nossa força. Essa daqui é a nossa força de atrito. Qual dessas representações, quais dessas alternativas melhor representa esse desenho que eu elaborei aqui para vocês? Ora, a letra B. Tá? Percebam que quando a gente analisa aqui, ó, ou tem troca das forças, como é no caso da letra A, ou os sentidos estão contrários também. Ou no caso, os vetores aqui, tanto a força normal quanto a força peso, estão na mesma direção. E isso daqui está errado. E as forças F, as forças de atrito e a força normal de movimento, elas estão no sentido do plano inclinado mesmo. Então aqui a gente tem que lembrar da decomposição das forças, de como que as forças estão dispostas no sistema. Então nesse caso é a nossa letra B de bola. Tá bom? Legal, né? Esse é mais conceitual para a gente ir aquecendo e ir trabalhando com esse conceito de como que as forças estão dispostas, os vetores estão dispostos, tá bom? Vamos lá para o próximo. Esse daqui também é conceitual, ele vai trabalhar um pouquinho com o nosso conceito e vamos lá ver o que ele está dizendo. Ele é da UFF de 2010, ele diz o seguinte:
Um carro desloca-se para frente em linha reta sobre uma estrada horizontal e plana, com uma velocidade que varia em função do tempo, de acordo com o gráfico mostrado na figura. Então a gente tem aqui um gráfico de velocidade por tempo, a gente percebe que a velocidade ela vai aumentando de maneira constante, mas se nós fizermos o coeficiente angular, pegarmos dois pontos aqui, ó, tanto do tempo quanto da velocidade, e fizermos, nossa, que coisa feia essa reta, e fizermos o que é chamado, o que eu já expliquei para vocês, de coeficiente angular, que nada mais é que a relação entre o quociente da velocidade pelo coeficiente do tempo. Ó, eu pego dois pontos aqui, logo dois pontos de tempo. Isso nada mais é que ΔV por ΔT. O que é ΔV por ΔT? ΔV por ΔT é a aceleração. Então, se a gente precisasse extrair a aceleração desse exercício, caso ele nos desse valores ou números para a gente colocar aqui nesse gráfico, a gente conseguia extrair a aceleração sem nenhum problema. Tá bom? Vamos lá agora sobre o que ele está querendo nesse exercício. Escolha a opção que representa a força resultante que o solo faz sobre o carro. Pessoal, a gente vai ter que fazer de novo o diagrama das forças que estão atuando nesse nosso exercício, tá bom? Quais são elas nesse caso? Ora, a gente tem que, como que ele está num movimento, temos o seguinte. Temos aqui o nosso corpinho. Eu vou fazer um cubo aqui, ó, porque eu não sei desenhar carro, tá, pessoal? Principalmente desenhar por esse aplicativo aqui que eu tenho que ficar desenhando, me restringe um pouco a habilidade do desenho, que já não é boa. E quais são as forças aqui? Nós estamos num plano horizontal, né? Eu vou desenhar aqui porque ele não está flutuando. Agora parece que ele está flutuando. Meu Deus do céu. Eu vou desenhar aqui porque o nosso carro ele não está flutuando. Vamos desenhar pelo menos um plano para ele. Não é muito reto, mas já serve para o nosso exercício. Quais são as forças que estão atuando? Ora, eu vou desenhar com outras cores. Vou desenhar com preto mesmo. Nós temos a força peso, que aponta para o centro da Terra. Percebam que, por se tratar de um plano horizontal e não um plano inclinado, a força peso ela é paralela à força normal. Elas têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Tá bom? Porque a força peso aponta para o centro da Terra e a força normal ela é perpendicular à superfície em que o objeto está sendo colocado. Tá bom? Beleza. A partir disso daí nós temos o seguinte. Pessoal, é a partir da força de atrito dos pneus com o solo que nós fazemos o movimento. Quando o corpo, que nesse caso são as rodas na verdade fazem uma força para trás, né? Elas vão rodar e fazer a força para trás, e a partir da força de atrito da terceira lei de Newton, né? A mesma forma como nós caminhamos, nós empurramos o chão para trás e pela consequência da terceira lei de Newton, né? A gente acaba caminhando porque meio que o chão nos empurra para frente, tá? A mesma coisa funciona do atrito com as rodas. Então, nós temos uma força para cá e nós temos a força de atrito aqui. E quando fazemos, lembra quando eu passei na nossa primeira aula sobre a força de atrito? Eu passei um esquema que, na verdade, era a somatória de das duas forças, tanto a normal quanto a força de atrito. Era chamado de um vetor R, ou um vetor que seria a soma dessa força normal e força de atrito. Nesse exercício a gente vai fazer isso, porque a partir dessa questão do movimento que as rodas fazem, o atrito que as rodas fazem com o solo, é que se desenvolve o movimento. Então, a somatória entre a força normal e a força de atrito gera um vetor que seria a nossa resposta. Ora, pessoal, como que eu faço a soma de dois vetores que estão aqui, que estão formando, nesse caso, um ângulo aqui de 90 graus, né? Se a gente for somar esses dois vetores. Pessoal, a gente soma eles pela regra do paralelogramo. Se você não lembra sobre o conceito de regra de soma de vetores, eu recomendo que você volte alguns vídeos atrás. Nós falamos isso sobre... nós temos uma aula somente para isso, mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Como que você faz a soma pela regra do paralelogramo? Você projeta
esse vetor na mesma trajetória, só que ele vai estar paralelo, né? Você projeta na ponta do outro vetor, do segundo vetor seu que está na outra parte, tá? Ele está projetado aqui. Da mesma forma, esse daqui é o normal. Você vai projetar esse vetor, que é a força de atrito, aqui, na parte da normal, no outro vetor. Esse daqui é a FAT. E a partir disso, a diagonal deste... Nossa Senhora! A diagonal deste quadrado é a soma, é o seu vetor soma, no caso. Lembrando que nós temos dois tipos de soma para vetores. Nós temos a soma pela regra do paralelogramo. Aqui, ó. Esse daqui é o seu vetor soma, que é chamado de vetor R às vezes, pela sua apostila, tá bom? Esse é outro vetor aqui, ó. Aqui a seta dele tá para aqui para cima, tá? A diagonal desse quadrado aqui é a soma desses vetor N e a soma do vetor da força de atrito. A partir disso daí, nós podemos concluir que a resposta certa para o nosso exercício é a letra A. Perfeito? Podemos seguir. Vamos lá. Pessoal, esse exercício ele não é de nenhuma universidade, então ele foi extraído do próprio livro de vocês, tá bom? Ele fala o seguinte: o bloco da figura pesa 8 newtons e está em repouso, apoiado sobre um plano horizontal, que lhe oferece um coeficiente de atrito estático de valor de 0,8 newtons. Pessoal, lembra da equaçãozinha do atrito máximo? Ó, a equaçãozinha de como você encontra o atrito estático máximo vai depender de um μ estático. O que é esse μ? Vezes a força normal. O que é esse μ? Esse μ, na verdade, ele é uma letra grega, ele não é um uzinho. Ele parece um uzinho, mas ele é uma letra grega, que é chamada de μ. E ele é um coeficiente de atrito estático. Ele é uma relação numérica, né? Uma relação numérica que a gente trabalhou nas aulas passadas, relacionada ao coeficiente de atrito estático. Existem dois coeficientes de atrito, um estático e um dinâmico, tá bom? Para esse exercício, quando nós estamos na eminência do movimento, né? Lembrando sempre disso, ele está indo começar o movimento, nós estamos trabalhando com o coeficiente de atrito estático, beleza? Vamos lá. Aplica-se então sobre ele uma força horizontal F de intensidade de 6 newtons. E aí a letra A lhe pergunta o seguinte: o vetor que melhor representa a força exercida pelo bloco sobre o plano de apoio é... Vamos lá, pessoal. De novo, a gente vai desenhar o nosso diagrama do corpo livre. A gente vai desenhar o nosso bloquinho aqui e desenhar as forças que estão sendo aplicadas nesse bloco. Ora, nós temos a força peso, nós temos a... Oh, meu Deus do céu. Nós temos a força normal. Tá bom? Temos a força normal. Legal, força peso e força normal. Nós temos essa força F que está sendo aplicada aqui, né? Que a gente vai calcular ela. E também nós temos... Oh, meu Deus do céu. Nós temos a força de atrito. Pessoal, novamente, o vetor que melhor representa a força exercida, nesse caso, pelo bloco, vai ser, na verdade, que a gente vai primeiro tentar descobrir o valor tanto da força de atrito quanto o valor da força que está sendo aplicada aqui. Ó. A gente sabe que esse valor é um valor de 6 newtons. Se por um acaso esse valor aqui de força de atrito for menor que a força de 6 newtons, a gente vai ter uma consequência para cá, a soma de vetores para cá, e o nosso objeto ele vai estar em movimento. Para isso, a gente precisa fazer as continhas e descobrir qual o valor dessa força de atrito. Pessoal, a força de atrito estático máximo vai ser esse μ, né, que nesse caso é 0,8, vezes a força normal. Pessoal, a força normal ela é contrária à força peso, logo elas acabam se cancelando. Então, o valor da normal é o valor da força peso e vice-versa. Num plano horizontal, tá? A partir disso daí, nós temos que 0,8 vezes... Logo, se a força normal é igual à força peso, nós temos um valor de 8 newtons aqui. Como fazemos essa continha, pessoal? 0,8 é a mesma coisa que 8 dividido por 10. 8 vezes 8 é 64. 64 dividido por 10 é só eu
avançar uma casa para cá. Isso daqui a gente trabalha com a notação científica, tá bom? Logo, a força de atrito estático máximo é 6,4 newtons. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como a força que está sendo aplicada aqui nesse bloco não é superior a 6,4 newtons, ela é de 6 newtons, o nosso bloco ele permanece parado. Ele não vai entrar em movimento no caso. Ele está em repouso ainda. No caso, como essa força aqui ela é maior, a somatória da força normal com a força de atrito, ela vai ser através da soma desses dois vetores aqui. Ela vai gerar um vetor para essa direção aqui, ó, porque vai ser a soma do vetor da força de atrito e o vetor da soma normal, tá bom? Logo, quando fazemos a soma desses dois vetores, nós temos que melhor representa essa resposta da letra A e a letra E, tá? Confuso, né? A resposta da letra A é a letra E. E a resposta da letra B, qual que é a força referida no anterior, que é a força de atrito, é de 6,4 newtons. Belezinha? Sem muito segredo também. A gente pode partir para o próximo. Beleza, galera. Esse daqui, ele fala o seguinte pra gente. Um pequeno bloco de massa de 3 kg desliza sobre a superfície inclinada de uma rampa que faz com a horizontal com a horizontal um ângulo de 30 graus, como indica a figura a seguir. Ele é da UFRJ. Ele fala o seguinte também. Verifica-se que o bloco desce a rampa com movimento retilíneo ao longo da direção de maior declive, 30 graus com a horizontal, com uma aceleração de módulo igual a g sobre 3, em que g é o módulo da aceleração da gravidade. Considerando g igual a 10 metros por segundo, calcule o módulo da força de atrito que a superfície exerce sobre o bloco. Pessoal, agora aqui a gente tem que trabalhar novamente com o diagrama do corpo livre. É sempre importante você desenhar esse diagrama porque ele vai te ajudar na resolução do seu exercício. Eu vou começar a desenhar aqui para a gente imaginar o nosso bloco. Quais são as forças que estão atuando? Nós temos a força normal, que é perpendicular à superfície. Essa é a normal. E a força peso, que aponta para o centro da Terra. Lembra disso? Ah, mas eles não são na mesma direção agora. Não estão. O que a gente tem que fazer nesse caso? Deixa eu apagar esse P aqui. Ora, pessoal, a gente nesse caso vai ter que trabalhar com decomposição. Temos aqui a força-peso. Vamos ter que trabalhar com a decomposição desses vetores. Vamos decompor o vetor P em P de x e em P de y. Se você não lembra a decomposição de vetores, é só voltar também nas nossas aulas sobre vetores que a gente fala bastante sobre isso daí. Eu vou decompor com uma cor aqui mais... vou decompor com esse preto aqui, ó. Fica mais fácil. Então, como fazemos a decomposição desses vetores? É só imaginar que esse vetor é a soma de um vetor aqui para cá, pela regra do paralelogramo, que nesse caso é o P de x, e também a soma de um vetor que está na mesma direção do vetor normal, que é o nosso P de y. A partir disso daí, nós podemos construir... aqui, ó. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, onde pela relação da geometria, esse ângulo de 30 graus é esse ângulo de 30 aqui, ó. É esse ângulo de 30. Logo, quais são as relações trigonométricas que nós temos nesse exercício? Relações trigonométricas, pessoal, seno, cosseno e tangente. Quem é o P de x? P de x relacionado ao ângulo não é o cateto oposto, ele não está oposto ao ângulo? Ele está. A hipotenusa, nesse caso, é o P. Pode não parecer, mas esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Tá? A hipotenusa, nesse caso, é o P. Então, quem que é cateto oposto por hipotenusa? É seno. Seno de θ, nesse caso. Só que parece um HP, né? Parece Harry Potter, mas é um I. É a hipotenusa. Tá bom? Cateto oposto por hipotenusa é seno. A partir disso daí, nós temos que o nosso P de x, que é o nosso cateto oposto, e a nossa hipotenusa P é igual a seno de θ. Logo, se eu passar o P para cá, a gente sabe que o P de x vai ser igual a seno θ vezes P. Tá bom? Essa é a relaçãozinha matemática que eu vou escrever aqui, ó. P de x é igual a mg seno θ. Por que mg? Ora, é P.
Peso não é igual a mg, a nossa equaçãozinha do peso? Sem segredo nenhum, né? Eu vou apagar aqui para a gente ter mais espaço do nosso exercício. Tá? Quais são os outros dados que o nosso exercício nos deu? Além das outras forças, né, não podemos esquecer que existe uma força aqui sobre essa de G sobre 3, que está atuando para cá também, nessa direção. E logo nós também temos a força de atrito, que é o que ele quer saber, nesse caso, desse nosso exercício. A partir disso daí, pessoal, nós temos que saber o seguinte: lembrar que tudo para a direita é positivo e tudo para a esquerda é positivo, tudo para cima é positivo e tudo para baixo é negativo. Como vamos trabalhar só com a relação em x, nós temos que saber o seguinte: sabemos que P de x menos a força de atrito, ela vai ser igual a MA. Lembrando que esse MA é essa força que está sendo trabalhada aqui nessa parte desse exercício aqui, ó. Tem que ser igual a essa força aqui, tá bom? Vamos lá. P de x vai ser mg, né? Lembrando que está tudo em produto aqui, vezes o seno de 30 graus, menos a força de atrito. Menos a força de atrito aqui, pessoal, que ele quer, que é a força que ele quer descobrir. Tá bom? Menos a nossa força de atrito que ele quer descobrir. Vamos lá. A FAT, que é igual a m vezes o A. Legal. Professor, eu não lembro quais são as relações trigonométricas, os arcos notáveis. Vamos lá. Eu vou escrever aqui a tabelinha. Vou fazer a tabelinha aqui, ó. Seno, cosseno, tangente. Se você não lembra, você vai acabar decorando isso daí. Tenta fazer aí na sua casa, tenta decorar esse esqueminha aqui, porque ajuda muito na hora de você resolver exercícios, porque os arcos notáveis, os exercícios eles não dão, pessoal. Eles não dão os valores. Você tem que saber de decor, infelizmente, tá bom? Então, vou fazer uma tabelinha aqui meio medíocre, peço perdão, mas tentar fazer da melhor maneira aqui, tá bom? Tá? Vamos lá. Como que você sabe todos os ângulos notáveis a partir desse esqueminha aqui para você, ó? Você vai fazer a contagem assim, ó, sempre nessa ordem, seno, cosseno e tangente. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Aí, o que você faz? Você faz tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Aí, tem o seguinte. A raiz você põe no 3 e no 2, ó. No 3 e no 2. No 3 e no 2. No 3 e no 2 na parte de cima, tá bom? Aí, o que acontece com a tangente? Ela é diferente. Ela vai ser assim, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá aí. Você repetindo esse esqueminha, você pode inventar música, você pode cantar com ritmo de que for, você acaba decorando esse esqueminha que você tem aí para você descobrir quais são os arcos notáveis sem ter muita dor de cabeça, tá bom? Vou deixar um pouquinho aqui e já vou apagar para a gente terminar o exercício. A partir disso daí, nós sabemos que o valor do ângulo do arco notável para seno de 30 graus, se a gente olhar na nossa tabelinha, que agora eu já apaguei, mas se você voltar, você vai saber que é o valor de meio, tá bom? A partir disso, nós temos que... Qual que é o valor da massa? Ó, 3 vezes 10, que é o valor da aceleração, vezes meio. Eu vou passar a força de atrito para lá e vou jogar esse meu MA para lá, para o outro lado. Eu vou passar a força de atrito para a direita, ele vai mudar de sinal, e o MA vai passar para a esquerda e eu vou mudar de sinal também. Menos, qual que é o valor da massa do nosso objeto, do nosso caixote? 3. Qual que é o valor dessa aceleração aqui, ó, que ele nos dá? É G sobre 3. G sobre 3 vai ser 10 sobre 3, igual a... força de atrito. Vamos somar então, ó. 10 dividido por 2 é 5. 3 vezes 5 é 15. 3 dividido por 3 é 1. Então vai ficar 10 aqui, ó.
menos 10 é igual à força de atrito. Logo, a força de atrito é igual a 5 newtons. Essa é a resolução desse exercício aqui. Essa é a resolução do exercício que a gente trabalha. Tá bom? Esses foram os 4 exercícios que eu selecionei para essa primeira parte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham feito suas anotações. Se você tiver ainda algum tipo de dúvida, manda mensagem no WhatsApp, no grupo do Face, que eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? É importante que você dê like nesse vídeo, que você comente aqui nos comentários do vídeo também, para a gente perceber se as aulas estão correndo bem, se vocês estão conseguindo aproveitar da melhor maneira possível. As aulas de exercícios, infelizmente, elas são mais longas. Eu acabo pedindo desculpa, mas eu tento fazer elas dinâmicas o suficiente para não ficarem maçantes a ponto de você acabar cansando vendo os exercícios, tá? Mas é interessante a gente resolver parte por parte para que você entenda tudo e assim não tenha nenhum tipo de dúvida, tá bom? A gente se vê na semana que vem e a gente fica aí. Até a próxima e abraços!